Fala galera, bom dia, como é que vocês estão? Queria iniciar essa aula aí com vocês do conteúdo de física, né? O conteúdo de movimento retilíneo uniforme, um conteúdo que eu particularmente gosto muito, muito, um conteúdo muito legal. É um conteúdo bem simples, bem fácil de explicar. As contas que envolvem ele, a parte de cálculo, não são tão complexas, são bem intuitivas. É um assunto bem legal, vocês vão gostar. Mas, iniciando essa parte de apresentação, a gente segue para o que é o movimento retilíneo uniforme, as características do movimento retilíneo uniforme, a função horária do espaço e a classificação dos movimentos. Depois que eu fiz essa parte aqui de mostrar para vocês a parte teórica, eu vou seguir direto para mostrar alguns exercícios da revisão de Aruso, que vai ser mais focado no que vocês vão ver em prova, tá? Tem média que é tudo muito tranquilo, tá? Não é nada muito complexo, não. Bom, primeiro, para entender o que é velocidade média, a gente vai partir de uma fórmula onde, quando ele quiser descobrir a velocidade, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar a variação do espaço que está lá na questão e dividir sobre a variação de tempo. Por isso que é ΔS sobre ΔT, variação de espaço sobre variação de tempo. Tem uma variação dessa fórmula que é essa aqui, né? De velocidade média é o posicionamento B menos o posicionamento A sobre o tempo B menos o tempo A, tá? Isso aqui é uma variação da fórmula. Ela vai chegar no mesmo resultado, só que essa daqui de baixo vocês vão fazer geralmente quando ele dá aquelas tabelas, e aí vocês vão escolher, né, o valor mais baixo menos o mais alto, e aí vocês dividem também pelos tempos correspondentes, né? O tempo do mais baixo menos o tempo do mais alto, e vocês vão alcançar o resultado de vocês da questão, tá bom? Mas atenção, quando a questão pedir para vocês converterem quilômetro por hora para metro por segundo, vocês vão dividir o valor de quilômetro por hora por 3,6, e aí vocês vão ter, né, o valor de metro por segundo. E vice-versa. Se a questão der em metro por segundo e pedir para vocês passarem no final para quilômetro por hora, ou no meio, né, para poder resolver a questão, tenha em mente que vocês vão multiplicar esse valor por 3,6, ok? Nada muito difícil, tá, gente? Nada muito complexo. Lembrando que nesse slide eu vou pular a parte de exercício, porque eu vou mostrar a parte, eu vou fazer no segundo bloco da aula. Então, os atividades vão ser puladas. A gente já vai direto para movimento retilíneo uniforme e entender que o movimento retilíneo uniforme é o qual o móvel vai sofrer iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Ou seja, em 0 segundos ele andou 0 centímetros, em 1 segundo ele andou 10 centímetros, em 2 segundos ele andou 20 centímetros, em 3 segundos 30 e em 4 40. Então o móvel ele sofreu as mesmas variações nos mesmos espaços de tempo, né? Então a cada 1 segundo ele andou 10 centímetros, por isso que eu calculo que a velocidade dele era de 10 centímetros. Né? Se a gente aplicasse aquela fórmula ΔS sobre ΔT, né? O ΔS seria por exemplo, aqui o 10 centímetros dividido por 1, que é 1 segundo, né, o tempo, daria 10. A mesma coisa aconteceria em todas as lacunas, né? No 2, no 3 e no 4. Perfeito? Tranquilo de entender? Ainda sobre as características do movimento retilíneo uniforme, vale destacar a velocidade escalar, onde ela é instantânea e ela é constante. Então, quando ele pedir para vocês a velocidade, vocês vão usar a fórmula de velocidade média, onde vocês vão pegar o ΔS e dividir sobre o ΔT. Ou seja, novamente, vocês vão pegar a variação do espaço e dividir pela variação do tempo, como eu mostrei na hora. E ela é constante, e ela não é zero. Agora chega a parte que eu gosto, que é a mais importante, que é a fórmula de função horária do espaço. Essa fórmula, eu diria que ela é a principal fórmula. Ela é a fórmula crucial para vocês resolverem qualquer questão. Tá? Praticamente qualquer questão de cálculo pode ser resolvida por ela, porque ela tem todas as unidades que vocês vão precisar para responder, que é velocidade, tempo, posição final e posição inicial. Então, com todas essas unidades em mente,
vocês conseguem resolver qualquer e absolutamente qualquer questão que envolve movimento retilíneo uniforme, tá? Só com a fórmula de função horária do espaço. Já já vou mostrar na prática como é que essa fórmula funciona. E por fim, nessa parte teórica, a classificação dos movimentos retilíneos uniformes se dão em movimento progressivo e movimento retrógrado. Isso aqui é muito relevante porque quando isso vai aparecer, que é geralmente em gráfico, você precisa interpretar o que está lá escrito. Então, quando os espaços eles crescem, ou seja, quando a variação de espaço ela for maior do que zero, ela está crescendo, você vai entender que aquele movimento foi progressivo. E a velocidade ela também vai ser positiva. Então a velocidade ela também vai ser maior do que zero, ela não vai ser negativa. Entendam como um carro, esse carro ele está indo do ponto A até o ponto B, tá? É como se fosse uma linha reta. Ele vai pegar, você vai sair da sua casa para a padaria, uma linha reta da sua casa para a padaria. Isso é um movimento progressivo. Já no movimento retrógrado, tudo é o oposto. O espaço ele decresce, ou seja, ele diminui. Então a variação do espaço ela vai ser menor do que zero. A velocidade também vai ser negativa, ela vai ser menor do que zero. E entenda como o mesmo carro indo do ponto B até o ponto A, como se estivesse na contramão, como se estivesse voltando. Então entenda isso, tá? Mas é basicamente isso, tá? A parte teórica é meio que isso, não tem muito o que explicar, é um assunto muito, muito, muito curtinho. Eu vou mostrar para vocês agora na prática algumas questões, como elas vão ser cobradas para vocês de prova, para vocês saberem como responder, tá? Vocês vão ver que é muito tranquilo e não tem nada de complexo. Fala galera, voltei aqui para a parte da revisão. Agora vocês estão na minha telinha do quadro, telinha que eu consigo mexer, fazer desenhos bonitinhos. E aqui eu estou pegando a revisão já gabaritada para explicar algumas coisas para vocês. Algumas questões que vocês provavelmente, quase 100% de certeza, vão ver em prova, somente amanhã. E eu vou explicar como é que funciona ela, né? Bonitinho. Então tá, aqui na primeira questão ele colocou uma tabela, né? Então a tabela abaixo contempla as posições de um móvel em movimento uniforme. Aqui está um texto bem simples, o máximo que vocês veriam é um texto com mais confete, explicando exatamente o que era, se era um carro, se era uma bicicleta. Isso aqui é bem irrelevante. O objetivo é isso, né? A tabela abaixo contempla as posições de um móvel em movimento uniforme. Então, móvel em movimento uniforme, você pode usar a fórmula de função horária, né? Que é o sorvete, tá aqui, ó. Que é o S é igual a S inicial mais V vezes T, tá? Então, aqui tá até um mais ou menos, porque vai ter conta que vocês vão subtrair, tá? Depende da conta. Mas aqui a gente tem os instantes e os tempos. 50 no tempo 0, 40 no tempo 2, 30 no tempo 4, 20 no tempo 6 e 10 no tempo 8. Né? É aqui ele pede para você calcular a velocidade do móvel. Então tá. Aqui ele escolheu como S o 20, né? E ele colocou que é igual a 50, que é o S inicial. Ah, Diego, o S eu posso escolher qualquer um? Pode. Pode escolher qualquer um, tá? Não tem problema não. Mas o S inicial, né? Tem que ser o S inicial. Então o instante inicial é o primeiro, que é esse aqui, ó. Que é esse aqui. Aí é o 50. Aí veio o 50 aqui, mais V vezes 6, né? Que é a velocidade, que é o que ele quer justamente da gente, né? Ele quer saber a velocidade. E aqui o 6 é porque o posicionamento que a pessoa escolheu foi o 20, então ela também tem que escolher o tempo referente ao posicionamento. Se ela escolheu o posicionamento 20, então vai o 6. Se ela tivesse escolhido o 10, iria o 8. Se ela tivesse escolhido o 30, iria o 4. Mas ela escolheu o 6, total 6 aqui. Tá? Aí você faria o 50 mais V vezes 6. V vezes 6 dá 6V, tá? E aqui eu vou passar o 50 para o outro lado, porque isso aqui vira uma equação. Então eu não posso jamais fazer a soma de um número com uma letra, né? Com incógnita, que no caso é o 6V daqui, né? Porque o 6 multiplicou o V. Então eu vou passar ele para cá. Ele vai trocar o sinal dele, né? Ele era positivo, ele vai virar negativo. Menos 50 mais 20 dá menos 30, né? Eu faço a operação, que menos com mais dá menos, e repito o sinal do maior, que é o do 50. Então aqui ficou menos 30. Aqui agora ficou fácil, né, galera? Por quê?
Menos 30 é igual a 6v, v é igual a menos 30 dividido por 6, que é igual a menos 5. Então, velocidade é igual a menos 5. Se a velocidade é negativa, a gente já sabe que isso aqui é um movimento retrógrado, né? Dá até para perceber, né? Porque os instantes eles vão diminuindo, enquanto os tempos vão aumentando. Uma característica também. Mas, tranquilo, né? Deu para entender como é que funciona. Isso aqui é uma questão até que um pouquinho mais complexa, mas nada muito difícil, tá? Na segunda questão, ele dá as funções horárias, né? Ele diz assim, olha, as funções horárias abaixo, eu quero que você determine a posição inicial e a velocidade e o tipo de movimento. Então tá aqui, né? Tudo bonitinho. Isso aqui não tem que fazer cálculo não, tá, gente? Isso aqui tá pronto, só tem que você colocar na ordem. Então aqui, ó, o posicionamento inicial foi o de 12 metros, a velocidade foi o de 4 centímetros ou 4 metros por segundo, tá? Que é o tempo. E como vocês perceberam, aqui é positivo, né? Então vocês vão colocar como movimento progressivo. Por quê? Porque o tempo ele é positivo. Ah, Diego, mas o posicionamento inicial é negativo. Sim, mas ele vai tender a subir. Porque o tempo é positivo. Então o tempo ele vai tender a fazer o posicionamento subir. Ele vai de menos 12 até terminar positivo, né? Ele começa no posicionamento negativo. Não confundam com se ele vai para o posicionamento negativo, aí sim o movimento ele é retrógrado, mas quando isso acontece, o tempo também é negativo. Então, tempo positivo, movimento progressivo. Aqui a mesma coisa. O 58 ele vai ser o meu posicionamento inicial. O meu tempo ou minha velocidade vai ser de 20 metros por segundo, tá? Gente, lembrando, não escrevam na prova 4T, 20T, não. Coloquem isso em metros por segundo, a não ser que ele diga na questão que é quilômetro por segundo. Você faz aquela conversão que eu mostrei, que é dividir, ou vocês voltam para o começo, para a parte do vídeo que eu falei, né? Por 3,6, quando ele pedir para passar para metro por segundo, ou multiplicar por 3,6, tá? Se ele não pedir isso, deixe em metro por segundo, tá? É só colocar aqui, ó. S0 é igual a 58 e V, que é a velocidade que ele pede, a velocidade, é igual a 20 metros por segundo, que é o tempo aqui. Ele faz 20 metros a cada segundo. Esse movimento é retrógrado porque, se vocês repararem aqui, ó, olha circulando. O tempo é negativo, então o movimento é retrógrado, né? Aquela partícula, ela está voltando. Seguindo na explicação, né? Mesma coisa aqui embaixo. Posicionamento inicial é de 13 metros, né? Coloquei em metro, tá, gente? Esqueci de falar isso também. Coloquei em metro. Porque se é metro por segundo, então a unidade de medida é metro, né? Se fosse quilômetro, seria quilômetro aqui. E a unidade de velocidade seria quilômetro por hora. E a velocidade é menos 7 metros por segundo. Novamente, o tempo é negativo. O movimento ele vai ser retrógrado. Tranquilo? Deu para entender? Qualquer coisa, volta, escuta de novo. Ou me pergunta, né? Mas vamos pro próximo. Eu vou colocar mais um aqui na tela. Mais uma dupla de questões para a gente ver. Tá? E vamos embora. Eu vou ficar devendo para vocês a questão 3, tá? Mas ela é bem tranquila também. Nada muito difícil. E eu vou colocar aqui na tela a questão 5 até a questão 7 para a gente estudar. Estou copiando aqui e ela já vai para a tela de vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar tudo, tá? Eu vou colocar aqui na tela. Devia ter feito isso antes, né? Essa está dando um Ctrl X. Não, tá aqui já. Tá aqui bonitinho. Ele fala o seguinte: considere o diagrama de espaços versus tempo, né? Abaixo determine. Qual é a posição inicial? Qual é a posição inicial? A posição inicial desse objeto é de, ó, tá vendo aqui embaixo? Ó, é a primeira, tá? Então é o menos 8. Então, menos 8 ele é a posição inicial. Ele vai subindo, né? Vai subindo até chegar aqui no 12, que é a posição final. Deixa eu apagar aqui. Qual é a velocidade? Gente, para calcular a velocidade é bem simples, tá? Vocês vão fazer aquela formulazinha. Vocês vão pegar posição final é igual a
posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ou o tempo vezes a velocidade, tá? Então vocês vão fazer isso aqui. E aí vocês vão encontrar, como eu disse, essa fórmula vocês vão encontrar o que vocês quiserem. Então aqui o que é que ele fez? Ele pegou a posição inicial de menos 8 mais velocidade vezes o tempo. Ah, Diego, eu não tenho a velocidade, mas eu tenho o tempo, né? Eu tenho o tempo. Aqui eu falei para vocês naquela questão, vocês podem escolher, tá? Então ele escolheu o 8 como posição, né, de referência. E aí o 8, se vocês repararem aqui no gráfico, qual é a velocidade que o 8 está representando? Ou melhor, o tempo, né? Ó aqui, ó. Ó, só seguir o cartesiano. É o 4. Então vocês colocam aqui o tempo da fórmula, vocês vão colocar o 4, tá? Aí é só resolver aqui, tá, gente? Fica menos 8 mais V vezes T. V eu não tenho, então vai ficar 4V, né? 4V. Passo o menos 8 para o outro lado, ele fica positivo. 8 mais 8 dá 16. Ó, tá vendo? Passo o 8 para esse lado aqui, né? Esse menos 8 para ele somar com 8, ficando 16. Vamos formar uma equação, tá? Então V é igual a 16 dividido por 4. V é igual a 4, tá? Então V é igual a 4. Perfeito. Resolvido a questão da velocidade. A função horária é a mesma coisa, tá, gente? A função horária é a mesma coisa. Vocês vão escrever basicamente a fórmula que vocês montaram lá em cima, só que vocês não colocam o posicionamento, tá? O posicionamento a gente só escolhe quando ainda vai descobrir alguma coisa, tá? Então, nesse caso, ele colocou aqui a partir dos valores que ele deu, né? Então, ele colocou o valor referente ao tempo, à posição inicial, que está aqui, ó, que é o menos 8, a posição inicial, é menos 8. E o tempo do menos 8, que ele colocou como o 4, né? Que a gente já descobriu aqui, né? A gente descobriu isso aqui. A velocidade, né? Perdão. A gente descobriu aqui fazendo a fórmula de cima. E o tipo de movimento, ele é um movimento progressivo, tá? Porque, ó, percebam que aqui o 4 ele é positivo, né? Só tem como saber isso fazendo a continha, tá, gente? Não tem como fazer isso sem saber a continha. Fez a continha, deu positivo, ó, deu 4 aqui em cima, ó, o 4 aqui, ó, positivo. Então o movimento ele é progressivo, tá? Perfeito. Mais uma questão resolvida, uma questão de gráfico. Na sexta questão, ele diz o seguinte, que um corpo parte da posição 7 metros em movimento retilíneo uniforme. Após 10 segundos, ele estará na posição 27 metros. Calcule a sua velocidade. Então, ó, se a posição final é 27, então ele vem aqui, ó. Olha a fórmula. Olha a fórmula. Olha a fórmula. Ele disse aqui no texto que a posição final, né? Ela vai estar no 27. Então coloca o 27 aqui. Ele é igual à posição inicial, que é o 7, ó. Ele disse aqui, ó. Olha o 7 aqui, ó. Mais V vezes 10, tá? Por quê? Porque 10 é os segundos. Novamente, ele não deu a velocidade. Gente, se acostume que você não faz essa fórmula direto não, tá? Ele vai formar uma equaçãozinha para vocês, onde normalmente ele não vai dar a velocidade ou o tempo. Normalmente é a velocidade, vocês vão descobrir. Então, formar uma equação bonitinha. Passo o 7 para o outro lado, tá? O 7 que era positivo vira negativo, então fica 27 menos 7, que dá 20. Repito o sinal do maior, né? O sinal do maior do 27, né? Que é positivo, então ficou 20 positivo. É igual a V vezes 10, que dá 10V. Passo o 20 dividindo, né? O 10 pelo 10, o 20 dividido por 10 é igual a 2. Então aqui a gente tem uma velocidade de 2 metros por segundo e um movimento progressivo, caso ele dissesse, né? Porque, ó, a velocidade deu positivo. E aqui a construção de um gráfico, né? Essa aqui eu não estou conseguindo pegar o texto da questão. Não consegui pegar, mas aqui é a construção de um gráfico. Na prova ele não vai dar o gráfico para vocês construírem, não, tá? Vocês vão ter um gráfico pronto, ele vai dar essas unidades aí para vocês descobrirem. Mas é isso, tá bom? Eu acho que é isso. Eu consegui resolver algumas questões, vocês conseguiram ter noção do que vai cair na prova, conseguiram ver aí a base. E estudem, tirem o dia para estudar bastante, vejam vídeos, vejam esse vídeo, leiam o livro, vejam o caderno, mas vocês viram que não é nada muito complexo, tá? Então valeu, falou.